eu sou a Ana. Antes de começar o vídeo, queria dar assim uma notícia triste, porque, sei lá, sinto que eu devo fazer. Percebi-me agora que o gancho que eu tinha aqui a agarrar as duas partes deste casaco, que fui eu que fiz, desculpem, já me estou a distrair. Percebe-se muito que estou assim um bocadinho constrangida, talvez um pouco, mas pronto. Fiz isto em crochê, gosto muito dele, sinto só que falta aqui qualquer coisa para agarrar as duas partes. E também percebi outra coisa, finalmente, que é eu tenho mesmo que aprender a fazer tricô, porque o crochê come muita lã. São novelos e novelos e novelos, ficam peças pesadas, apesar de muito quentinho. Está aqui. Pus aqui um gancho, mas ele desprendeu-se. Então, sábado passado eu ia gravar o vídeo aqui para o canal, de um dos filmes de que vou falar hoje, só que o Glitch fugiu, que é o nosso gato mais pequenino. Eu já mostrei aqui algumas vezes, por isso é que estou a falar dele. E nós estivemos à procura dele no sábado, no domingo, fizemos uma série de coisas que nos aconselharam, tivemos ajuda de muitas pessoas, o que foi espetacular sentir esse apoio. Sei lá, coisas online, publicações online, desculpem, cartazes pelo bairro, andámos pelos quintais, andámos a chatear os vizinhos para podermos entrar, podermos ver. Nós vivemos numa zona que tem muitos quintais, até é uma zona sossegada, portanto por aí nós estávamos mais tranquilos em termos de carros, etc. O Luís pôs uma câmara com sensor virado para as escadas, para se ele aparecesse nós íamos apanhá-lo. Isso aconteceu de domingo para segunda, só que ele assustou-se connosco. E o Glitch, e foi uma coisa que nós já discutíamos há muito tempo, ele nunca foi um gato que confiasse plenamente em nós. Ou seja, nós temos dois, o Smic, que é o mais velho, e o Glitch, que era o mais novo. E enquanto que o Smic, nós falamos com ele, ele responde-nos, chamamos, ele vem, é muito raro ele não obedecer ao chamamento, mesmo que venha para coisas que ele não quer, como ir para a caixa, para a transportadora, para ir para o veterinário. O Glitch não, o Glitch fugia de nós até em coisas muito, muito simples, e nós percebemos logo que ia ser muito difícil apanhá-lo, ele deixar-se apanhar, e foi o que aconteceu. Portanto, domingo para segunda nós apanhámos-lo com a câmara, saímos logo, isto foi às 5 da manhã, eu por acaso estava meio acordada, o Luís trabalha de madrugada, percebeu isso e chamou-me, então fomos os dois lá para fora, e depois percebeu-se pela câmara que ele, quando nos sentiu a abrir a porta, ele fugiu novamente, e não conseguimos apanhar, e estávamos a traçar novos planos de ação para segunda-feira, ter a porta aberta, ter uma câmara apontada para a porta, fechar tudo também por uma questão de segurança para nós e para não deixarmos fugir o nosso outro gato, quando recebi a chamada do veterinário aqui do município a dizer que ele tinha sido atropelado e não tinha resistido aos ferimentos. Então, pronto, tivemos que tratar tudo na segunda-feira, toda a parte logística, etc, ir buscar o corpo, e toda a gente foi muito sensível e cuidadosa, e foi um dia muito, muito triste, e pronto, e nós estamos a lidar com isso. Para nós os dois está a ser o luto de uma pessoa da família, é como se fosse. Então está a ser um bocado difícil, mas temos um ao outro e vamos nos apoiando, vamos falando sobre isso. E o Luís teve uma ideia muito bonita com as cinzas dele. Nós temos uma amiga que é ceramista, e ela incorporar as cinzas na peça que ela vai fazer. Neste caso será com a tinta, penso eu. Tem que ir a um forno especial em Montemoro Novo, é assim, toda uma logística. Eu até achei isso curioso, porque os meus dois avós estão em Montemoro Novo, o meu avô era de lá. Até falámos em levarmos as cinzas até lá, mas não sei se vamos ter assim forças para isso. Então, é isso, está a ser um bocado difícil, a vida continua, não é? Como tudo. E é isso, até estava a discutir com o Luís, a conversar, esta coisa de para nós ser a perda de um membro da família. E houve alguém até que me disse isso, uma pessoa até que nunca teve animais de estimação, que me disse isso: Ana, é como se fosse um membro da tua família, é assim. Não tem tanto a ver com o tipo de ser que é, ou o tipo de espécie que é, mas o amor que tu pões nesse ser, não é? E depois custa mais ou menos, e depois também as circunstâncias, não é? Saber que ele estava sozinho, que estava assustado, ele foi encontrado bastante afastado de casa, tudo isso deixa assim um peso e uma dor grande, mas
Mas é isso. Mas a vida continua, fica a recordação dos momentos bons e pronto. E é deixar passar o tempo, que ajuda sempre um bocado a sarar, não é? E deixar que fiquem só as lembranças e esta dor assim passe. A minha mãe, a dada altura, perguntou-me como é que o Smic estava a reagir, se ele notava a diferença. É assim, os gatos é muito difícil nós percebermos porque eles são animais que são pouco expressivos, por um lado. Eu diria que é natural que o Smic tenha notado diferenças sobretudo em nós também, e na segunda-feira percebemos que ele estava assim meio, o que é que se está a passar, assim meio atarantado. Mas tem sido muito carinhoso, vem ter connosco, está muito meiguinho. É assim, eles nunca foram muito apegados. Eles brincavam e às vezes chateavam-se um com o outro, mas aquela coisa de estarem abraçadinhos, de estarem não sei o que, isso nunca aconteceu. O Smic sempre teve mais ligação connosco do que com ele. Aliás, mesmo quando vinham cá pessoas a casa, o Glitch fugia, tipo, desaparecia de vista, e o Smic vinha ter com as pessoas, cumprimentar, cheirar e tal. O Smic veio para cá muito pequenino. Ele quando veio tinha, eu não sei se tinha um mês, ele era mesmo pequenino. O Glitch era um bocadinho mais velho e já tinha um historial. Portanto, ele foi encontrado na rua, estava subnutrido, então era um bocadinho mais velho, já tinha 3 meses, já estava perto dos 3 meses, então já tinha outra história, não é? Outro temperamento também. E pronto, pessoal, é isso. Eu queria partilhar convosco, é uma história triste, desculpem lá, mas só porque é isso. Eu já mostrei aqui tantas vezes e era um gato tão carinhoso, então não era fácil pegar nele e mostrar. O Smic é assim um bocadinho mais rabugento, então é sempre mais difícil. Ele agora até... E depois é um gato que adota os nossos costumes completamente, não é? Está lá dentro a dormir com o Luís, enfim, é um gato muito diferente. Enfim, é isso. Pronto, passada esta parte, ok, está dada a injeção. Vou falar então, eu vou falar de leituras que eu estou de facto a fazer agora. Desculpem, se calhar era esquisito eu passar de uma coisa assim tão triste, mas ou seja, eu não ia fazer um vídeo só sobre o gato e... porque enfim, este canal não é sobre ele, não é? Eu quis partilhar porque é isso, porque já mostrei aqui e depois não quero que quem repara nisso, eu sei que alguns de vocês também têm gatos e é isso, eles acabam por fazer parte da família e não quero que estranhem que eu a dada altura, quando falo, só falo do Smic e não falo do Glitch. Depois se calhar sou capaz de mostrar a peça que for feita com as cinzas dele, só para, sei lá, alguém que queira um dia fazer um memorial para o seu animal de estimação também, ou uma peça do estilo, para saber que é possível. Enfim, se tiverem interesse, não sei, desculpem, já estou a divagar um pouco. Então, eu vou falar de livros que estou a ler de facto. Portanto, eu acho que o último vídeo que eu fiz de livros era livros que eu tinha aqui com uma pilha, que eu entretanto até tive que os mudar de sítio porque estavam-me a estressar. Olhar para eles estava-me assim a aumentar os níveis de stress. É de cortisol, não é? Não sei, é a hormona do stress, acho que é o cortisol. Mas sim, eu assim, ok, eu vou arrumar. Tipo, é assumir aquelas prateleiras, são as prateleiras dos livros que eu estou a ler agora, e eu vou lá buscar, e escusa de estar sempre aqui em exposição a estressar-me de cada vez que eu olho. Então, eu consegui finalmente ler, ter assim uma rotina de leitura. Eu tenho alguma dificuldade em mantê-la exatamente como eu gostaria, mas eu leio sempre, todos os dias, alguns destes livros. Com licença, posso não ler todos, mas leio sempre alguns destes. E eu gostava que vocês que leem bastante, e que me estão a ver, que partilhem comigo qual é a vossa rotina de leitura que funciona, porque eu tenho imensa dificuldade em construir um hábito, ou em cimentar um hábito de leitura que dure bastante tempo. Tenho assim fases em que leio mais e outros, mas eu tenho tantos livros que eu quero ler, não é? Desculpem, nem acabei a frase. Tenho fases em que leio mais, fases em que leio menos, mas gostava mesmo de arranjar um sistema que funcionasse, enfim, o melhor possível. A vida acontece, não é? E às vezes não dá. E ainda por cima eu, como freelancer, tenho alturas em que tenho muita coisa para fazer e outras em que não tenho praticamente nada para fazer. E, sobretudo, mais do que isso, sabem, é eu própria ter que organizar o meu tempo. Ter essa liberdade, que tem muito de positivo, mas depois também tem muito de negativo. Para uma pessoa como eu, que se dispersa facilmente, é complicado. Então, se tiverem algum sistema,
que vocês usam, mesmo que tenham vidas diferentes, que tenham um trabalho das 10 às 7 ou das 9 às 6 ou o que seja, mesmo que seja diferente, partilhem, só para eu ver se consigo implementar de forma mais consistente e mais a longo prazo do que tem sido nos últimos tempos, porque eu tenho estas fases em que leio mais e consigo manter o hábito, quer dizer, sim, eu nem lhe chamaria hábito, porque depois o que é que acontece? Invariavelmente acabo por largar. E eu gostava mesmo de cimentar, porque depois também não só me dá prazer ler, mas muitas vezes também por uma questão de trabalho, para algum trabalho tenho de o fazer. Pronto. E com as coisas que tenho que fazer, não só de trabalhos que tenho, mas depois também da casa, trabalhos domésticos, etc., às vezes eu fico mesmo atarantada, nem sei bem para onde é que me é de virar. E eu não tenho filhos nem nada, portanto, estão a perceber? É mesmo, acho que é uma coisa minha. Eu distraio-me facilmente, fico assoberbada com alguma facilidade. Então, se tiverem dicas, por favor, partilhem. Passando para os livros que eu estou a ler agora. Então, começo pela Bíblia, não é? Eu já vos disse, eu arranjei um programa, aqui uma app, que eu queria muito ler a Bíblia num ano. Então, é o Holy Bible, é assim que se chama, não é? A app, é assim, é mesmo um livrinho. Ai. É Holy Bible. O símbolo é mesmo assim um livrinho da Bíblia e tem lá escrito Holy Bible, mas está em português. E eles têm vários programas de leitura dos textos, sei lá, meditações, de Evangelho do Dia, todas essas coisas. E eu queria muito ler a Bíblia. Como cristã não faz sentido nenhum eu ainda não ter lido a Bíblia de fio a pavio. Então pus-me no programa de toda a Bíblia em menos de um ano. E eu gosto bastante. Vocês colocam, eu estou no dia 243, tive aqui fases em que estive um mês sem ler e depois retomei. Esta é daquelas coisas que por acaso eu tenho conseguido persistir e não desistir. Eu acho que o programa está bem construído porque eles vão relacionando os livros uns com os outros. Ou seja, eu agora estou a ler Isaías, mas ontem estive a ler o segundo livro de Crónicas, o segundo livro de Reis, portanto, alguns capítulos desses livros, antes do Miqueias, que é um livro profético. E então nós percebemos porque é que eles fazem esta... É fácil de perceber porque é que eles fazem esta organização das leituras. É porque os livros relacionam-se uns com os outros. Pronto. E isto começa muito desde o início, porque eu sei que no primeiro, portanto, começa-se pelo Gênesis, mas depois, pouco tempo depois de estar a ler, e às vezes pode se tornar aborrecido, eles metem o livro de Job. Então, e depois tu percebes mais ou menos porquê e torna a leitura dinâmica. A única coisa que eu senti é que ler na aplicação aborrecia-me. Portanto, ler no telemóvel, sabem, começava a ficar meio ensonada, meio aborrecida e tal. Então, o que eu comecei a fazer foi, eu abro na aplicação na mesma, depois isto tem aqui o começar a ler, o devocional, que é um pouco para... enfim, tem a parte mais, como direi, mais espiritual da leitura da Bíblia. Sei lá, algum pensamento que note que vem com mais persistência ou alguma passagem que chame mais a atenção, etc. E depois passa logo para as leituras. E eu, em vez de ler aqui, portanto, eu abro aqui a leitura, ele fica aberto, por acaso. Eu tenho uma cena no telemóvel, tipo 5 minutos depois de não lhe mexer, ele apagar, mas ele, por acaso, ele mantém-se aberto quando está na aplicação. E então eu abro no sítio que estou a ler, estão a ver que eu até tenho aqui 3 marcadores, tenho este e a fitinha, porque é aí que estou, e depois às vezes, por exemplo, tenho aqui mais um marcador, porque depois às vezes mete-se outro livro, como foi o caso do livro profético, o livro de Miqueias, que se lê num instantinho, porque é um livro muito pequeno. Então vou fazendo assim e leio no livro e percebo que não me aborrece tanto ler no livro. E depois tem as notas também. Esta é a Bíblia Sagrada da Difusora Bíblica e é uma tradução dos capuchinhos, acho eu, franciscanos capuchinhos. E tem muitas notas que ajudam a contextualizar historicamente, politicamente, etc. Também há algumas passagens que são mais difíceis, eles explicam mais ou menos, ou dão a sua interpretação, ou até uma coisa que eu aprecio, que é dizer a interpretação mais corrente é esta, mas também pode ser visto assim ou assado, pronto. Gosto da Bíblia. E pronto, e depois, imaginem, acabo de ler o capítulo, Isaías 12, e passo para o próximo.
e Isaías 13. E depois, normalmente, a última leitura é do Novo Testamento, porque aqui nós ainda estamos no Antigo Testamento, eu ainda estou no Antigo Testamento, mas todos os dias há sempre uma leitura do Novo Testamento. Pode ser dos 4 Evangelhos, pode ser as Cartas de São Paulo, pode ser Atos dos Apóstolos, enfim. Eu tenho este livro aqui, Os 4 Evangelhos, que é a tradução do Frederico Lourenço. Então, quando é dos 4 Evangelhos, eu venho ler aqui. Gosto muito da tradução e pronto, e aprecio muito o trabalho dele. Eu digo gosto muito da tradução, mas eu nem sei, quer dizer, eu confio que é a tradução. Ele traduziu diretamente do grego. E tem outra coisa, este livro que eu descobri há pouquíssimo tempo, porque comecei logo a ler, de género, aparecia-me aqui o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12 ou 13, e vinha aqui a ler e pronto. E só há pouco tempo é que percebi que ele tem notas também. Tem notas no final que estão mais ligadas à tradução das palavras, mas que depois acaba por esse motivo, também ter muita informação sobre leituras possíveis da passagem, não é? Então acho muito, muito interessante, e ainda hoje estava a ler e eu disse, não estou a perceber isto, então vim cá ver se ele falava aqui nessa passagem, e de facto falava, e ajudou-me a perceber um pouco o contexto em que foi escrito. E que realmente é uma passagem difícil. Era o Marcos capítulo 13, há lá uma passagem assim um bocadinho esquisita e ele explica e pronto. Mas eu aqui neste livro falta-me ler tipo a introdução e tal. Ainda não li, entrei logo assim. E pronto, então estou a gostar muito desta experiência de leitura. E já não faltam assim muitos dias. Agora, estou à procura, eu gostava mesmo de fazer um curso. Porque isto de ler sozinha e de estudar sozinha, depois tem as suas desvantagens. Eu sinto que não estou a interiorizar muito, que há muita coisa que está a ficar por explicar. Tenho que encontrar aí um curso bíblico ou qualquer coisa, não sei. Interessa muito a leitura da Bíblia, não só por motivos óbvios, porque sou cristã, mas também porque é um livro básico, não é a palavra certa, mas base da nossa civilização ocidental. Então acho que faz todo sentido percebê-lo e informa tanta coisa, mesmo história da arte, etc. Então, e eu que sou da área das artes, isso interessa muito também. Toda essa simbologia, e mesmo simbologia que é usada agora em filmes e em séries e, enfim, livros. Pronto, então acho que faz todo sentido ler a Bíblia, mesmo para quem não é crente. Enfim, então estou a gostar bastante e até estou surpreendida comigo mesmo, que até tenho, enfim, com as suas pausas e etc, volta e meia, tenho conseguido manter a leitura. Bom, depois tenho o livro que eu estou a ler à noite, que é este aqui, do Thomas Hardy, Longe da Multidão. Tem um marcador muito fofo, que foi a minha irmã que me ofereceu no Natal, acho mesmo giro, que é tipo uma caneca de café que derramou, ou de chá, que derramou para dentro do livro. Acho-lhe imensa piada. Estou aqui mais ou menos a meio. Estou a gostar. Estou a gostar do livro, estou a gostar da história. Nós acompanhamos sobretudo uma mulher, a Bathsheba, que herdou uma quinta. Tem lá uma série de pessoas a trabalhar para ela, é assim uma mulher forte. E depois tem uma série de apaixonados. Tem o Gabriel Oak, que é assim o homem, enfim, pobre, honrado. Tem o Sargento Troy, que será uma influência perniciosa, jovem, garboso, de nobres famílias, mas mau caráter. Está a aparecer, para já pelo menos. E como é que ele se chama? É Boldwood. Eu por acaso tenho dificuldade com o nome dele, que é assim um homem um bocado mais velho do que ela. Portanto, o Gabriel Oak e o Sargento Troy estarão assim mais ou menos na idade, assim próximos da idade. O Boldwood, é isso. O Boldwood é assim um bocado mais velho, um homem também honrado, romântico, sensível. Tem também uma quinta ali nas redondezas. Então tem assim uma série de apaixonados. Mas depois é isso, depois fala sobre a vida no sítio onde eles estão, uma propriedade rural. Todas estas questões para já têm estado bastante centrado na vida na quinta, porque o autor descreve bastante como é que tratam dos animais e das terras, etc. Mas depois fala muito dos sentimentos da Bathsheba, destes homens que estão apaixonados. É muito sexista, este autor. A forma como ele fala às vezes da mulher e do temperamento feminino, eu fico tipo, amigo, o que é que tu sabes disso, pá? Eu não... É tudo pela perspectiva
do observador, não é? Não há ali condição, não, enfim, sinto que falta ali alguma sensibilidade também. E diz aqui umas coisas, então ontem eu li uma que eu até apontei. Porque eu pus aqui, bem da verdade também fala dos homens, portanto também fala às vezes de algumas características que os homens no geral têm, pronto, e de forma não muito simpática, portanto não faz isso só sobre as mulheres, mas ouçam, sobre as mulheres é outro nível. Então eu ontem até estava a ler, fui buscar o lápis que eu aponto assim aqui na primeira folha do livro, página 205, e eu só ponho, 3 pontinhos, o que é que ele diz? Está aqui. Embora fosse demasiado lúcida para se deixar governar pela sua feminilidade, que horror se isso acontecesse, Batsheba era demasiado feminina para tirar o melhor partido da sua inteligência. E ele faz estas considerações volta e meia, associando o feminino a uma série de características, enfim, menos recomendáveis. O masculino, é isso, ele às vezes também fala, mas com muito de algumas questões do masculino que poderão ser não tão positivas também, mas para já falo com muito menos frequência, ainda por cima, tendo em conta que as personagens masculinas de que ele fala são muito mais, que ele fala com mais frequência, são mais, há ali uma complexidade. Na Batsheba, até agora, sinto que não há tanta. Vamos ver. Mas, tudo bem. Isto é um romance do século XIX, acho eu. Sim, o Thomas Hardy é, finais do século XIX, segunda metade do século XIX e morreu em 1928. Viveu entre 1840 e até 1928. Tudo bem, eu estou a gostar da história, eu vou sempre deitar-me com vontade de continuar a ler e saber o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer com estas pessoas, nestes dramas todos, mas esta forma dele às vezes se referir às mulheres, eu fico tipo, coisa. Não é tudo negativo, porque às vezes também gaba a Batsheba, mas é quando ela tem umas características consideradas mais masculinas. Dona da quinta, independente, tal e tal. Coisas que nem todas as mulheres tinham o privilégio de poder fazer, porque não tinham essa independência económica, porque não as deixavam, não é? Ela herdou. Enfim, desculpem, estou-me a perder, é isso. Estou no meio do livro, eu estou a gostar de o ler, gosto da maneira como ele escreve. Acho que há passagens assim muito descritivas que acho um pouco mais complicadas, mas no geral estou a gostar bastante de ler o livro. Pronto. Depois tenho aqui os 2 livros que eu vou lendo durante o dia, portanto tento ler meia hora de cada um, todos os dias, mas nem sempre consigo. Por exemplo, ontem só consegui ler meia hora deste e anteontem só consegui ler meia hora deste. Então, este é A Mesa de Deus, Os Alimentos da Bíblia, de Maria Letícia Monteiro Cavalcanti. Estou aqui também mais ou menos a meio. Estava a ver que estava aqui um papelito. Pronto, aqui assim mais ou menos a meio. Está a ser um livro muito interessante, muito informativo. Também me ajuda no entendimento das passagens da Bíblia, não é? Muito focado no significado dos alimentos, sei lá, o leite, o mel, o sal, qual era a importância que tinham simbolicamente, mas também para armazenamento de alimentos, a nutrição das pessoas daquela altura, portanto que viviam nesta altura. Está a ser muito, muito interessante nesse aspecto, o lado também religioso dos alimentos, a importância que tinha, sobretudo para os judeus. Então, é isso, eu acho interessante, estou a achar um pouco... Eu ontem estava a pensar sobre isso. Ou seja, eu estou a gostar da leitura do livro, é um livro muito acessível, tem muitas citações que vêm diretamente da Bíblia, pronto, faz todo sentido, mas também tem citações de outros autores que falam sobre a importância dos alimentos na Bíblia ou fora. Até autores que falam sobre determinados alimentos fora do seu contexto bíblico. Então, estou a achar uma leitura muito rica, muito interessante, mas um pouco fastidiosa, não é? Porque ela, no fundo, faz assim a lista: pão, leite, azeite, não sei o quê. Então, é um livro, sobretudo, eu acho, de estudo. Pronto. Nada contra, aliás, eu estou a usá-lo dessa forma até. Pronto. Mas sei que no outro dia achei um bocadinho chato, mas eu acho que foi porque era um capítulo particularmente longo, que era sobre os peixes. Porque depois também dá muitos pormenores históricos. Por exemplo, começa peixe. Há 40 mil anos, os caçadores da Europa pré-histórica já esculpiam imagens de salmões e fabricavam... Ou seja, ela não vai logo diretamente entrando na Bíblia. O que, pensando bem,
é positivo. Porque é isso, porque dá assim um contexto mais geral, não é? Porque a vida não começa com a Bíblia, não é? A vida já existia muito antes e havia outras práticas, outros costumes, etc. Então eu também acho isso relevante. Como é que eles eram vistos antes e depois como é que começam a ser vistos na Bíblia e às vezes também trazendo para o presente. Não, aqui acho que estou a inventar. Eu acho que ela não fala muito do presente. Acho que não. Mas ouçam, está a ser uma leitura bastante interessante. Sim, sim, não, está. Eu acho que esta semana tipo, eu tive este pensamento anteontem, lá o que é que foi, quando li a última vez. É assim, esta semana está a ser uma semana tramada. Eu e o Luís estamos em baixo, estamos um bocado tristes, então, tipo, enfim. Acho que não devia dar muita importância a essas sensações, porque estou a gostar e está a ser uma leitura positiva e está a abrir outras portas quando estou a ler a Bíblia, não é? E eles falam deste alimento ou daquele alimento, daquela forma, e eu percebo assim, porque isto tem esta importância, porque simboliza fartura, ou porque simboliza destruição, ou o que seja. E por último, estou a ler este livro, A Cidade em Movimento, Crise Social e Resposta Cidadã. Este aqui de Oriol Anello. Aqui estou muito mais no início. Acho este livro mais complicado para mim. E no fundo ele fala sobretudo, ele centra o livro, ele é um urbanista, arquiteto urbanista, não é? Não, desculpem, é geógrafo especializado em estudos urbanos, é atualmente professor de Geografia Urbana e Planeamento na Universidade Autónoma de Barcelona. Pronto. E ele fala sobre a importância, ou tem focado, este livro foca sobretudo sobre a importância que os movimentos urbanos de cidadãos têm tido na resolução de alguns problemas sociais dentro das cidades. Sociais, económicos dentro das cidades. Para já, estou a achar uma leitura muito interessante. Eu acho que a forma dele escrever e de comunicar é acessível. É daquelas coisas que eu percebo, ok, isto é um professor que quer de facto que os alunos compreendam. Algumas questões de que ele fala é que são complicadas para mim. Questões económicas, quando começa a falar do Banco Central Europeu, etc, etc, eu começo a ficar um pouco baralhada, mas eu acho que ele comunica de uma forma clara. É só uma questão de eu reler, tentar perceber. Pronto, estou é mais tempo, é um livro mais denso, no fundo. Estou é mais tempo com cada parte. Acho que o livro também está bem dividido em subcapítulos, assim, confortáveis, dá para ir lendo. Para já, nesta fase do livro, ele só está a apresentar o porquê de estarmos numa crise agora, o que é que gerou essa crise que começou no início do século XXI, a crise urbana, social, desigualdades sociais, etc. Portanto, estou numa fase do livro um pouco deprimente, na verdade, porque estou a ler sobre a nossa situação agora e sobre alguns desses efeitos que nós também sentimos. Então, estou numa fase um pouco deprimente, mas ele disse e vai avisando que mais à frente apresenta soluções, que ele deve estar devia estar a escrever, ou não sei muito bem, a organizar o livro e a pensar, meu Deus, as pessoas vão começar a ficar mesmo deprimidas com isto, deixa-me dizer, ouça, mas eu mais à frente vou apresentar possíveis soluções para isto. Interessa-me muito esta questão, eu sempre vivi em cidades, percebo a extremar do discurso e sinto também que é na cooperação e numa tentativa de entendimento e de diálogo que as coisas poderão avançar, não é? E não neste extremar que se tem sentido. Então, estou a achar uma leitura muito interessante. Isto foi uma recomendação de um amigo, até por causa de um trabalho de cenografia que eu hei de fazer. Ainda não percebi muito bem. Eu ainda estou a tentar perceber que relação é que isto tem com esse trabalho, sinceramente. Mas não lhe vou perguntar. Vou continuar a tentar perceber. Eu acho que já tenho aqui uma ideia do porquê, mas não sei se estou certa. Pronto, e como objeto, pronto, o livro como objeto, eu gosto bastante dele, gosto do design. A única questão é que ele, estão a ver, é difícil de partir. Eu gosto dos livros mais maleáveis, este é mesmo difícil de partir. Mas está bem paginado, porque tem o texto está bastante afastado do vinco, não é? Do livro, então dá para ler bem, dá para abrir e ler como deve ser. Mas gostava que ele fosse mais molinho. Por exemplo, este livro é mais molinho, é bem mais fácil de ler.
Este do Thomas Hardy também, apesar de ser assim volumoso, até é o mais molinho de todos. Gosto imenso desta folha também assim meia bege e com o texto a negro, não faz assim um contraste tão forte. Se bem que este também não. Acho que este também é um begezito. Sim, nada disto é branco. Enfim, então estas estão a ser as leituras que eu estou a fazer neste momento. De resto, em relação aos filmes, eu há 2 semanas vi o filme Daomé. É um filme de... Eu tenho aqui o computador, desculpem, está bem, só para ver... Eu sei que é uma realizadora um bocadinho mais nova que eu, Mati Diop. Ela nasceu em França, em Paris, em 1982. É atriz e realizadora e foi ela que realizou este documentário que fala sobre a devolução de peças que foram retiradas ao Benin, exatamente. Pronto, foram peças que, na altura, pelos colonos franceses, foram roubadas, foram uma série delas, portanto, mais de 7.000 peças que estão, eu penso que em vários museus em França. Não sei se só num, eles mostraram a retirada de 26 dessas peças de um museu, mas eu presumo que não estejam as 7.000 nesse museu, não me lembro, desculpem lá, não me lembro. No fundo, nós acompanhamos a embalagem ou o embalamento dessas peças e depois o envio para o Benin e depois já estamos no Benin com a recepção dessas peças, a exposição dessas peças, a abertura da exposição à população do Benin e um debate que eu achei muito interessante entre estudantes sobre essa devolução. Porque é que só foram 26? Já é uma sorte terem sido 26. Mas isto é uma ofensa. Mas não é nada, etc. Portanto, todo esse debate eu achei muito interessante. Para mim, esta questão das reparações ou das devoluções das peças acho uma questão pertinente e não sou muito apologista de só uma coisa ou só outra coisa. Sim, devolve-se tudo, não se devolve nada. De todo, não se devolve nada, ok? Isso não sou mesmo a favor disso. Mas acho que tem que se analisar caso a caso. Neste caso, estas peças do Benin eram peças únicas. Portanto, nós estamos a falar isto era um reino de Daomé, por isso é que isto se chama Daomé. Eu na altura até, quando pensei que ia falar do filme, anotei aqui, portanto... diz aqui, portanto, eram tesouros reais do reino de Daomé. Portanto, quando se retira isso de um país, não é? Está-se a retirar a história desse país, está-se a retirar um legado. Pronto. Foram todas levadas para a França e então foram devolvidas estas 26. Mati Diop, pelo que eu percebi, ela é filha de pai senegalês, porque acho que o Benin fica no Senegal, e mãe francesa. O Benin é um país... Ai meu Deus, estão a ver, ignorância. Mas ouçam, eu sou péssima em geografia. Até em Portugal, quanto mais vamos para outros continentes, não é? Mas o Benin é um dos menores países da África, 8 vezes menor que o seu vizinho a leste, a Nigéria. Mas é o dobro que o seu vizinho a oeste, o Togo. Pronto, ok. Então, desculpem, estava a tentar fazer essa relação, porque é pai senegalês, se calhar foi por aí que ela chegou lá, mas não. Ok, não tem nada a ver. Portanto, Senegal e Benin são 2 países diferentes e ficam em 2 sítios diferentes. Eu estava a ver assim o mapa, sabem aquela parte da África que faz assim e depois vem cá para baixo. Então, tipo, Benin fica aqui, Senegal fica aqui. Então, enfim, é desta realizadora, Mati Diop, e então é isso. Nós acompanhamos o transporte destas peças até o Benin e depois a reação das pessoas ao receberem estas peças. A particularidade deste documentário, e também foi um dos motivos porque eu gostei bastante dele, é que tem um lado poético, porque um dos reis, portanto uma das estátuas que foram levadas era de um dos reis, deste reinado de Daomé, e ele fala connosco. Ele fala connosco, portanto há uma voz que nós ouvimos, que até parece que é uma mistura de vozes, e que fala dele estar em França, de já não se lembrar bem de como é que é o Benin, e depois de ser transportado e ser fechado numa caixa e ser transportado e depois chegando àquele país, de que já não se lembra muito bem. Então achei essa parte poética e achei um fio condutor ou um fio de ligação muito bonito e bem captado. Depois ouvimos também o curador que acompanhou, que será um curador que trabalhava no Benin, que foi acompanhar o transporte dessas peças até lá e depois a sua exposição.
E depois a parte do debate entre os estudantes, que eu achei muito, muito interessante. Uns estudantes a dizerem que era uma ofensa eles só devolverem 26 peças das 7.000. Essa era uma das questões. A outra questão é que já é uma sorte termos as 26, vamos aproveitar que temos as 26 para mostrar às crianças agora que estão na escola, para conhecerem o seu legado, porque uma das características de muitas das colonizações é um bocado um apagar da história desses países, que é algo muito cruel. A dada altura, uma das alunas que estava lá também fala do facto deles estarem a falar em francês, que nem sequer é a língua autóctone, não é? É a língua do colonizador. E eu achei isso muito tocante, porque se nós formos esmiuçar isso, é verdade. Portanto, eles estão a falar a língua de alguém que violentou o seu país, não é? Então, todas estas questões eu achei muito interessantes. E depois eu apontei aqui que deviam voltar, sim, porque muitas dessas peças tinham um contexto religioso, portanto, era um objeto de culto na altura em que foram roubadas, não é? E então havia uns que diziam que deviam voltar a ser objetos de culto, novamente, portanto, voltarem ao seu significado e simbologia e à sua simbologia original, e outros a dizerem que não se sentem confortáveis com isso, que não sentem essa ligação, que deviam ser considerados como objetos históricos, que fazem parte da cultura e que estão bem num museu de forma a serem, enfim, vistos, apreciados, analisados. Se alguém quiser, enfim, prestar culto, pode prestar de outra forma, ou de forma discreta. Há uma cena no documentário em que uma das pessoas que está a ajudar a transportar as peças para o seu sítio, portanto isto já no Benin, portanto a colocar lá no sítio e depois colocam os vidros, etc. E o homem, a dada altura, para e parece que está a rezar uma oração. Parece que ele está a rezar. E eu pensei, isto é uma forma possível. Se tu quiseres mesmo estar ali frente a frente com aquele objeto. Estás a perceber que eu simpatizo mais com preservá-los no museu. Eu tenho mais essa tendência, de facto. Acho que tem a ver também com a minha formação nas artes, não é? Que é preservar durante mais tempo possível, para mais pessoas possíveis verem, ou o maior número de pessoas possível verem as peças. Portanto, elas preservarem-se assim, o maior número de anos ou de centenas de anos possível. Isso, aliás, é uma das desculpas para alguns países não devolverem peças que foram roubadas aos países que em tempos foram colonizados, que colonizaram. Que é, mas eles não vão ter forma de os guardar ou de guardar essas peças. E eu, às vezes, quando o argumento é esse, eu penso, ok, mas as peças não são vossas. Como eles vão preservar ou não preservar, não é convosco, porque as peças não são vossas. Então eu não simpatizo muito com esse argumento. Pronto. Enfim, gostei muito do filme, achei que está muito interessante. É um filme curto, tem 68 minutos, acho eu. Eu até fiquei assim, eu conseguia estar ali mais tempo, a ouvir falar sobre esta questão, a ouvir o debate de ideias entre os alunos. Então gostei muito do filme. Aqui eu tirei um papelinho, nós fomos ver no Cineclube este filme, e a autora, ela é uma entrevista, isto é uma entrevista que saiu no Y, ou na Y, acho que é uma revista, e ela diz a dada altura... a pergunta é, no debate com os estudantes que ocupa parte de Daomé, alguém diz que se estes objetos não tivessem saído do Benin, seriam vistos hoje como algo sagrado de religioso. Poderíamos dizer que o regresso a esse olhar mais tradicional seria também um modo de estas obras recuperarem importância cultural? E ela diz, não sou grandemente nostálgica, sinto-me bastante mais ligada ao presente, e depois cá mais abaixo diz, eu não estava lá quando elas foram retiradas à sua terra, o que me interessa é o que elas nos dizem hoje. E eu achei este ponto de vista interessante e tendo a concordar mais com isto. Portanto, retirar-lhes essa sacralidade que, na verdade, já não está com elas há muito tempo. E que pode, ou seja, ser um terreno mais neutro onde elas possam ser estudadas, observadas, se calhar cultuadas. Não digo que não, mas, enfim, deixar isso um pouco mais assim. Trata-se de propor uma contranarrativa ao olhar colonizador branco, libertá-las desse olhar desumanizante e libertá-las o mais possível de tudo o que se tentou atribuir-lhe, questionando o seu estatuto, o seu poder, os seus limites, os seus sentidos, vê-las sob uma nova luz. Eu gostei muito do filme, acho esta questão interessante. Eu tenho amigos que são completamente contra a devolução de peças
e essas reparações, mas eu não sou tão radical. Eu não sou tão radical e acho que cabe aos países a quem elas foram roubadas decidir o que fazer com elas. E nós, olha, paciência. Porque esta ideia de que nós somos os salvadores e que não, temos nós, que eles não sabem o que estão a fazer, eles são burros, não. Isso é aquele pensamento colonizador que eu tento, tipo, afastar-me. Pronto. Reconheço que algumas peças que são, porque eu depois estava a fazer, eu fui ver o filme com a minha mãe, estava a falar com ela sobre isso e a minha mãe disse, mas são peças tipo etnográficas, de género, não são peças únicas, que neste caso eram, tipo, isto eram tesouros nacionais no Benin, não é que foram roubados, era como cá em Portugal roubarem-nos, sei lá, a estátua do Camões, ou do Marquês de Pombal, ou de, sei lá, de pessoas históricas que podemos concordar ou não concordar, ou gostar mais ou menos, mas que fazem parte da nossa história, não é? É como retirarem-nos esses objetos, tipo, esvaziarmos as cidades das nossas estátuas. Isso seria assim um bocado chocante. Acho que todos nós podemos concordar com isso, não é? Então, pronto. Mas depois outra coisa é, imaginem, o barro negro de Molelos, ou os bordados de Viana, ou aquele tipo de peças que se fazem cá, que são características, tê-las num museu, noutro país, isso não acho mal. Mas pronto. Todas estas questões de olhar para o passado com os olhos do presente não são fáceis e não são simples. E então eu gosto quando se levantam estas discussões, acho sempre muito, muito interessante. E aconselho-vos que vejam, acho que está um filme sensível, acho que está um filme bonito. Depois o outro filme de que vou falar, que vimos a semana passada, foi, ou esta semana aliás, A Real Pain, portanto, A Verdadeira Dor. E é um filme de Jesse Eisenberg, ele também é uma das personagens principais deste filme, portanto isto acompanha dois primos que vão viajar até à Polónia para visitarem a casa onde a avó deles, que era polaca, vivia, portanto ela teria falecido há pouco tempo. Eles são americanos, já são segunda ou terceira geração nos Estados Unidos, não é? Claro, são americanos, pronto. E então é isso, eles são mais ou menos da mesma idade, parecem ter tipo os 30. E então temos o Benji, que é Benjamin, acho que é do Benjamin, acho que é o diminutivo, pronto, é o Benji, e o David, pronto. E eles são os primos, são muito diferentes um do outro. O Benji é assim um rapaz, parece muito descontraído, a forma como se veste e não sei o quê, muito natural, muito carismático, as pessoas gostam dele, ele é simpático, é divertido. De vez em quando tem assim uns vibes e torna-se um bocado agressivo. Pronto, há assim uma outra cena no filme, mas tudo muito comedido. Aliás, este filme tem assim um tom sempre um bocado monocórdico. Está sempre ali um bocadinho, mais ou menos. Depois tem assim um ponto alto, que é quando o Benji se passa um bocado. Mas eu sinto que é um filme um bocadinho assim, por vezes até um pouco aborrecido, devo dizer. E depois o David é o primo dele... outra coisa, o Benji está sem trabalho, está assim um bocado numa situação complicada. Enfim, o David é diferente, portanto é bem sucedido. Agora não lembro o que é que ele fazia. Era anúncios para a internet, anúncios em, sei lá, para sites e não sei o quê, que é uma coisa que o Benji depois goza um bocado com ele. Mas está bem, acho que é bem sucedido, é casado, tem um filho, vive em Nova York. O Benji acho que vive ali perto, mas não em Nova York. E então é isso, eles combinam esta viagem, vão os dois, percebemos que são primos próximos, eles já, sei lá, estão juntos há muito tempo, dão-se muito bem, mas são muito diferentes, não é? E o David, que é o tal primo assim mais tímido, é ele que arranja a viagem para eles fazerem na Polónia e inscreve-se com uma agência de viagens. Então eles estão num grupo de turistas, eles são... Quantos é que eles são no total? 2, 3, 4... São 6, não é? Eles são 6 no total, portanto é um casal, assim, quinquagenário, por aí, eles os dois. Depois há um rapaz também novo, mais ou menos da idade deles, parece-me, africano, do Ruanda, e terá passado pelo genocídio, sobrevivido ao genocídio no Ruanda, e que entretanto se converteu ao judaísmo. Desculpem, eu nem disse, eles são judeus, isto é uma viagem... no fundo, de pessoas que, ou sejam judias, acho que não é absolutamente obrigatório, ou que tenham interesse sobre a história judaica ali na Polónia, o campo de concentração, etc. Portanto, e a luta dos polacos contra os nazis, portanto, tem ali assim
ou dos grupos resistentes. Então tem ali assim essa história e é sobre isso que que as visitas turísticas são. Eles têm o guia, o seu guia, que é um inglês com um sotaque inglês super carregado, mas ele depois tem um ar asiático. Então, há de ser descendente, não é? Mas tem assim um sotaque mesmo British, assim, uma coisa mesmo carregada. Assim também novo. E depois tem uma mulher mais velha também, dos seus 50, que está sozinha, ela divorciou-se há pouco tempo e decidiu fazer aquela viagem e penso, se me lembro bem, que são todos judeus. Pronto. Então é isto, assim, são poucos dias, acho que são 2 ou 3 dias em que eles andam todos juntos. No último dia os primos ficam sozinhos para irem visitar a casa da avó, ou a antiga casa da avó, então não partem com o resto do grupo. E depois voltam para os Estados Unidos. E no fundo fala muito da relação entre o Benji e o David. Eles são de facto muito diferentes. Eu acho até o Benji, essa será a parte mais, enfim, dinâmica do filme, digamos assim, que é o Benji, pá. Porque o Benji, eu acho às vezes que ele é um bocadinho mauzinho para o David, e eu acho que é porque ele... Isso é interessante, eu acho, por acaso, acho que nesse sentido até o filme está bem escrito, e eu acho que é o Jesse Eisenberg que também escreve, portanto ele é realizador, deixem-me só confirmar, é realizador, argumentista e também é o ator, é o que faz David, não é? Eu acho que isso até está bem escrito, porque o Benji, ele parece ter inveja do David, que tem a sua vida bem organizada e pronto, e está bem, não é? Não tem essa preocupação na vida dele, vamos lá. E o David parece ter bastante inveja do Benji, porque o Benji é muito carismático, as pessoas gostam dele, ele dá-se bem com toda a gente, e o David tem muita dificuldade nessa parte da socialização, e eu acho depois também que ele se compara muito com o primo. Então isso depois também dificulta a relação dele com as outras pessoas. Pronto, as pessoas são diferentes, não temos que ser todos extrovertidos. Eu achei que o David se compara muito com o primo. E depois o primo, ainda por cima, de vez em quando, o Benji, não é? Há uma viagem no comboio em que eles estão a ir para o campo de concentração e eles estão em primeira classe, portanto é esta tour que eles marcaram, não é? Pronto, tem esta viagem de comboio do ponto A para o ponto B e é em primeira classe. E o Benji, está muito incomodado e não sei o quê, e a da altura diz, isto é ridículo, e como é que é possível? Nós estamos a viajar, já viram a simbologia disto? Estamos a viajar de comboio, aqui confortáveis, super, enfim, bem dispostos não diria, mas pronto, mas muito confortáveis, num comboio, a ir para um campo de concentração. Quer dizer, isto pensando nos nossos antepassados, que estavam em comboios, em vagões, como animais, a serem levados para estes campos, quer dizer, isto não faz sentido, E, só que ele é muito desproporcional, a reação dele é muito desproporcional, ou seja, e isso acontece depois mais à frente. Ele levanta, eu não vos vou contar tudo, não é? Se ainda não viram o filme, mas ele levanta questões das 2 vezes que ele fala e que tem que tem estas explosões temperamentais. As questões que ele levanta são pertinentes, são muito interessantes, eu acho. Só que é desproporcional. Aquelas pessoas que estão ali não são inimigas dele. Ele pode levantar estas questões com calma, mas ele às vezes é mauzinho, trata um bocado mal as pessoas, e isso é uma coisa nele que me chateia. E depois, o que é frustrante para o David é que as pessoas são muito rápidas a perdoá-lo e a desculpá-lo. Pronto, e percebe-se que há ali uma frustração no David. Porque é que o David não consegue ter esta relação com as pessoas? Porque é que as pessoas não conseguem ver assim também? Portanto, eu acho que estas são as tensões no filme. Claro que levanta estas questões também, eu acho. Eu não sei se o Jesse Eisenberg é judeu ou tem essa... é isso, eu não sei mesmo. Mas parece alguém que pensa um bocado sobre isso também. Ou se calhar não só em relação aos judeus, mas em relação a algum turismo deste tipo que tem depois estas contradições e depois tem estas questões um pouco... que não são tratadas se calhar da forma mais sensível, mas nesta cena no comboio é engraçado porque o Benji diz isto, não é? Está muito ofendido e fica, eu tenho que me ir embora, tenho que sair daqui, e vai para a parte económica. E o David, o primo dele, vai atrás dele, já peço desculpa, ele não sei o quê, e vai atrás dele.
e há alguém do grupo que diz eu acho que não vais encontrar muitas pessoas tristes na parte económica também. Que também é uma questão pertinente. Pronto, eu acho que o argumento está escrito de forma inteligente e acho que está bem escrito, de facto. Eu achei foi o ritmo por vezes um pouco aborrecido. Mais uma vez, esta semana não foi uma boa semana para estar a ver filmes, porque a lente que está à frente dos meus olhos está assim um pouco cinzenta. Mas pronto, mas eu gostei do filme. Atenção, eu gostei do filme e acho que tem a sua piada e acho que fala muito desta relação entre estes dois primos e fala muito de uma depressão que o Benji estará a sofrer. Portanto, estas reações dele intempestivas têm a ver com essa dificuldade em gerir algumas emoções que estarão ali a fervilhar dentro dele e ele não saberá bem o que é que lhes há de fazer. Ele teria uma ligação mais forte com a avó e depois percebe-se que é uma coisa que o David também inveja um pouco. É assim, eu acho que todos nós sentimos isso nestas relações familiares. São relações em que há muitos sentimentos, quando são relações que no geral são saudáveis, não é? Mesmo nessas relações, assim é a minha perspectiva ou a minha observação, não só da minha própria circunstância, mas de outras coisas que vou observando, é que quando são saudáveis, ou seja, de uma maneira geral as pessoas gostam umas das outras, essa é a base, e tratam-se bem e tal, mas os sentimentos são sempre muito fortes. Portanto, há muito amor, mas também há bastante inveja e há comparação e há alguma crueldade, porque tu conheces muito bem a pessoa, então sabes um bocado como ferir quando estás em baixo. Então, eu acho que isso se retrata muito bem neste filme também. Mas eu acho que no fundo fala de uma relação muito próxima entre duas pessoas e de fases diferentes que estão a passar nas suas vidas e sobretudo o Benji. Acho que nós estamos sobretudo com o Benji, que é a pessoa mais emotiva, não é? Ele é muito explosivo, é emocional, é uma pessoa emocional, emotiva, e o David não. O David é uma pessoa muito controlada, muito mais cerebral, não é? Não é que ele não seja emotivo, ele também é. Aliás, há lá uma cena em que ele se liberta um pouco durante um jantar que eles estão a ter num restaurante, não é? No meio destas visitas turísticas todas e ele até se expõe demasiado, eu acho, a ele mesmo e ao primo. E se calhar ele pensa naquela sua ingenuidade que, ok, eu estou-me a expor tanto quanto o primo não está presente, tinha ido à casa de banho, foi outra altura em que ele saiu assim tempestivamente, e ele assim, numa de se desculpar, depois começa a contar muitas coisas dele e do primo, e se calhar naquela ingenuidade dele, como eu estava a dizer, ele pensa, eles agora vão-me ver um bocado como veem o meu primo, não é? Porque eles são tão compreensivos com o meu primo, e não é isso que tu sentes. Porque, não sei, por acaso eu acho que nisso está bem representado. Agora que estou a pensar mais no filme, realmente acho que está bom, está um filme fixe. Porque, desculpem, estas palavras são fixe, é tão erudito. Mas ele, porque ele no fundo, enquanto que o David quer muito que gostem dele, não é? O Benji não. Eu acho que o Benji não. Ele está só a ser, está só a existir. E às vezes passa-se, e às vezes não, e às vezes é brincalhão e pronto, e tem esses, enfim, essas, é muito honesto, não é? Às vezes é cruel também, tem isso, e mesmo com o guia, a interação com o guia que eu achei mesmo cruel, que estava-me a meter uns nervos, eu já dizia ao Luís, se eu fosse o guia, passava-me. Mas toda a gente é muito compreensiva com ele, e eu acho que é porque aquilo vem de um lado de honestidade. O David, eu não digo que não venha, mas é uma coisa mais, parece-me, calculada, no sentido em que ele quer que gostem dele, ele tem essa, ele quer ser mais parecido com o primo, e nós sentimos isso, não é? Quando uma pessoa quer forçar-nos a alguma coisa, mesmo que seja com boa intenção. Eu não acho mal nenhum uma pessoa querer que nós gostemos dela, acho que isso é muito natural. Só que nós sentimos sempre que é um bocado, estás-me a tentar convencer de alguma coisa e eu não estou a gostar muito. Porque ele depois também fala do primo e tal, então, sem o primo estar presente, isso não é muito fixe, não é? Eu não acho que seja com má intenção, mas há uma intenção e eu acho que isso não é bem apreciado pelo grupo. Parece-me a mim. Pronto, ouçam. Achei um filme muito interessante. Agora a falar sobre ele, percebi que eu achei mais interessante do que aquilo que pensei numa primeira abordagem ao pensamento sobre ele. Eu ainda não tinha preparado isto, então tipo, olha, saiu-me aqui em primeira mão. Pronto. Foram dois filmes de que eu gostei bastante. E espero que tenham a oportunidade de ver.
Mais uma vez, se tiverem dicas de leitura, assim para quem lê bastante e consegue ler como é que se organizam, por favor, partilhem, aceitam sugestões. E de resto, espero que estejam bem, tenham um bom fim de semana. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro. Hoje, por acaso, nós vamos sair. Vamos sair de Viseu, então vamos ver quando é que eu vou conseguir editar. Mas, em princípio, amanhã devo conseguir publicar isto. Espero que sim. Desejo-vos uma boa semana, tudo de bom e até à próxima. Tchau, tchau.